Bom, a maioria ficou tão condicionada pelo simplismo religioso que Deus tem que ser resposta para tudo. Você veja, num ambiente em que Deus é o responsável pelo meu trabalho e eu me emprego, por que a Universal, o Macedo está bilionário? Porque o povo acha que Deus tem obrigação, ou se a gente der dinheiro para Deus, Deus arranja trabalho, Deus faz você, cega os olhos dos teus concorrentes para você ganhar sozinho, Deus trapaceia no comércio em teu favor. Deus te dá umas forcinhas. Deus é pura contravenção. Deus é contravenção. Deus é só peixada. E totalmente subornável. Botou grana, ele não segura a onda. No passado era sacrifício. Subir escada de joelho, ir a pé não sei aonde, ficar não sei quanto tempo sem comer. Mas isso era no tempo que a burrice era pura. É uma burrice pura. Pura. Mas quando a idiotice se transformou em malícia, aí não, aí tudo virou grana. É, não por precisa fazer esse mais. povo vai fazer sacrifício sem que a gente ganhe alguma coisa? Minha querida, olha, Deus não está interessado em que você suba a escada de joelho, Ele está interessado em que você bote todo o dinheiro que você tem aqui pra gente. Vamos monetizar isso aí. Monetizar, que monetizar aí fica o mais sacrifício. prático. Deus não pode ficar perdendo tempo com gestos. Deus não vai perder tempo Não. com a Não. escada ajoelhada. Não, de modo nenhum. E aí, isso ficou estabelecido na cabeça das pessoas. Você veja a basicalidade desse Deus. Ora, se em relação a namoro, a emprego, Deus é assim, é interpretado assim, quantas pessoas escrevem aqui para nós, dizem, mas eu orei, pedi a Deus um homem, até que apareceu um cara risonho lá na igreja, eu casei com ele. E o bicho era um cavalo, Caio. Mas eu orei. E eu digo, e o Kiko? Como diria a Deus, né? E Deus com isso, minha filha? O que você estava esperando? Marionetes mesmo, querem ser marionetados, teleguiados, é um negócio pavoroso. Atinge todos esses níveis. Imagina quando chega no nível do câncer. Como é que fica então a responsabilidade de Deus num ambiente pentecostal? Nossa. Nesse sentido, a responsabilidade atribuída a Deus. E se o câncer não é curado, a crise de fé que esse povo tem. Deus não me ama. Porque ele não pode dizer que ele não teve fé, que ele não entrou com todo o coraçãozinho dele no processo. Mas a mãe dele não foi curada, morreu. Aí disseram que faltou fé, faltou consagração. Ou arranjou outra desculpa, infelizmente, você tinha fé, mas sua mãe nem tanto. Aí sempre acha. Sempre acha. Uma explicação. Como também tem explicação para qualquer negócio, dependendo da denominação. Tem denominações que são muito limitadas. Se não der certo do jeito que elas prometem, é pecado do cara e o diabo está presente. Agora, tem outras que são mais abrangentes. Se não der certo, tem uma outra explicação. Né? Ah, é? Não, isso aí é porque você não está entendendo, mas vai melhorar aqui. Explicação, plano B. Vai ter B, C, D, mas Deus é tapa-buraco de tudo. E quando Deus é o tapa-buraco de tudo, as pessoas não servem a Deus por nada. Servem a Deus pela tapação de buraco. Deus é o prefeito do esburacamento da sua jornada. Ele tem que sair tapando tudo. É, cara. Tudo que é buraco. A patola. É a patola. É a patola celestial da galera. Vai explicando, porque crente não sabe andar pela fé, sabia? O justo vive pela fé, menos crente. Crente vive por explicação divina. Tem que ter uma profecia, dando notícia da história. Tem que ter alguma coisa, e se não houver palavra nenhuma, é porque eu estou em pecado, porque se eu sou de Deus, doença não chega na minha casa,
maldades não passam perto. Eu sou uma mulher tão piedosa, como é que eu fui estuprada por um bandido no meio da noite? A pessoa entra em parafuso, porque supostamente sempre terão que cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não seres atingido fisicamente. Todo dia. Fisicamente. Não existe a menor possibilidade de cair em 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não ser sempre fisicamente, ou nem necessariamente o seja fisicamente. Porque se esse salmo se cumpriu à risca, ele se cumpriu na vida de Jesus, o Salmo 91. A chave hermenêutica. Ele não fez o que o diabo mandou, usando o Salmo 91, que era pular do pináculo do templo, desceu pela escada, porque ele cumpria o Salmo 91, andando no chão, se guardando. O Salmo 91 só é verdadeiro na vida de Jesus. Ele foi o único que viveu aquilo de cabo a rabo e morreu na cruz. Agora, caíram bilhões de um lado e 2 bilhões do outro, e ele não foi atingido. Ressuscitou de entre os mortos e está acima de toda potestade, principado e poder. Amém. Mas crente não crê nisso na vida para ele. Não. Ele não pode ter dor se não tem alguma coisa errada. Nada pode contrariá-lo ou perplexificá-lo na experiência da família dele, porque senão tem algum pecado ou Deus se ausentou. É o tapa-buraco. Tapa-buraco. É. Ou então, tem que ter sempre uma saída, sempre uma resposta para os outros. O crente, de fato, fica maduro quando ele tem a coragem de dizer não sei. É só aí. É lindo. Quando ele tem a paz de não saber. E ficar assim. Tranquilo. É verdade. Se o cara chega e me perguntar, reverendo, Deus falou alguma coisa de por que ele levou o seu filho Lucas? Olha, tinha até me falado, mas eu dizia, não sei. Eu tinha me falado, o que ele tinha me falado ele não estava feliz aqui e eu estava com saudade dele. E pronto. Preciosa é aos meus olhos a vinda dele. E eu ouvi aquela vozona assim: contente-se com a minha soberania. Explodiu aqui no meu peito. Bah! Loucura. E eu fiquei contente com a soberania. Quero saber de nada. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as vaquinhas nos currais minguem suas crias, e as dificuldades sejam de todas as frentes, lados e vertentes, todavia eu me alegro no Senhor. Isso é que é ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, é ter esse entendimento, como Paulo, em Romanos 8. Ele diz, porque nós somos entregues à morte todos os dias por amor a ti, somos levados como ovelhas ao matador. E somos entregues à tribulação, à fome, à nudez, a perigo, à opressão, à espada. Porém, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E não é porque ele escapava de todas, não. Até no dia que ele não escapou, quando ele foi decapitado com 64 anos, aí é que ele foi mais do que vencedor mesmo. Porque não tem como não vencer quando sua atitude é esta, de perseverar, confiando em Deus, sabendo que o que eu não sei, Ele sabe por mim. O interessante é que Jesus lidou com a morte o tempo todo e não deu resposta nenhuma. Né? Acidentes,
Vem aquele cara e diz assim: mestre, que tragédia, Negócio caiu da a torre de Siloé na cabeça. Torre de Siloé. 18 pessoinhas subindo lá, desabou com eles. Jesus sabia o que ele estava perguntando. Eles eram muito pecadores, tinha alguma coisa errada. Ah, é assim, né? Pesou demais a culpa deles, a torre não aguentou. Aí Jesus disse: olha, vocês estão pensando que aqueles caras eram mais pecadores do que vocês só por causa da tragédia deles? Em verdade, eu vos digo que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aí veio outro cara e diz: ah, mestre, e aqueles caras que Herodes pegou, eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus lá na Galileia, que não era nenhum lugar de oferecer sacrifício, porque os sacrifícios eram no templo, então era tipo um grupo religioso meio marginal do ponto de vista da oficialidade, oferecendo sacrifícios na Galileia. E Herodes pegou, para dar um exemplo, matou os caras e ainda misturou o sangue dele com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. Aí eles disseram: e esses caras aí, Jesus? Jesus disse: vocês estão pensando que por causa da fotografia da tragédia, por causa do elemento picturing tão horroroso de se ver, eles eram mais pecadores do que vocês ou qualquer outro habitante de Jerusalém? Em verdade, eu vos digo que se não vos arrependerdes, o caminho que todo mundo está fazendo, feio, bonito, trágico ou poupado, com seja lá com ou sem, escapando ou não escapando, se a consciência não for de Deus, tanto faz. Tudo tanto faz. A única coisa que interessa é onde está meu coração. Aí é que é o meu tesouro, aí é o meu galardão, aí está a minha segurança. Se eu morro esfolado, espartejado, comido, encancerado, ou decapitado, ou violentado por 10 negões com ódio de mim, e seja lá como for, não interessa. Porque se fosse assim, Jesus era um dos maiores pecadores da história. Porque Alexandre não morreu uma morte tão desgraçada. Porque um bocado de gente, porque quase todo mundo não. Então é claro que não tem a ver com a plasticidade do cenário. A medida do drama, né? Deus não é tapa-buraco de nada. Ele é o Senhor. E o que deixa os ateus de saco cheio de crente é dessas apologiazinhas. Por isso eu tenho tanto horror das apologias dos crentes. Primeiro que são burros, que ficam querendo enfiar o sentido de Deus nas explicações para o trágico da dor humana. É patético. Em segundo lugar, porque são de um simplismo que não explica nada. Cada petelequinho assim de antipensamento já derruba a estrutura inteira. E em terceiro lugar, porque Deus não quer ser a resposta para a tragédia humana. Ele quer que o trágico humano se arrependa, porque o arrependimento é o que salva o homem da sua tragédia. O buraco que falta na tragédia humana é arrependimento. Porque não se espere de Deus marionetamento de cenários. Não espere. A Escritura é tão clara quando diz: morre o justo assim como morre o ímpio. E o que acontece a um, pode acontecer ao outro. Mas a minha proteção não é o que não acontece ao meu corpo. A minha proteção é o que não acontece à minha mente. O meu corpo é mortal, a minha mente, meu espírito é eterno. Livra-me do mal, livra-nos do mal, não é livra-me de pereba, livra-me de verruga, livra-me de cólica, livra-me de gripe, livra-me de osteoporose, livra-me de reumatismo, livra-me... Não, claro que todo mundo quer saúde, então coma melhor, faça o seu melhor, não se estresse, porque as nossas doenças são produções de nós mesmos. Então, arrume e harmonize a sua vida que você vai ficar bem mais saudável.
A oração que Deus faz a você é: seja saudável então. Mas o cara, e a maioria não entende que o grande cuidado divino é aquilo que preserva a mente em paz. Não é o que me poupa de dar topada, não é o anjo antitopada, não é o anjo antibatida, não é o anjo anti-desemprego. Não é nada disso. Enquanto vocês viverem assim, vocês são apenas cultuadores do altar de Caim, do altar das barganhas, do altar dos maias, dos incas, dos egípcios, dos romanos, dos celtas, dos druidas. Vocês estão praticando a mesma espiritualidade das mesmas barganhas, com um agravante. Eles ofereciam grãos, trigos, comidas, coisas do gênero, e você entendeu que Deus só aceita dinheiro, o que é uma coisa muito mais horrorosa.